das Chamas, a obra-prima do grande Imperador das Chamas, ressurgiram. Nesse momento, o irmão de Luoyin, Luoxi, exclamou de repente: irmão, seu sacrifício levou a uma recompensa tão grande. No entanto, o vice-presidente do pavilhão astral, com a testa franzida, perguntou a Xiu Tianzi: é bom que o plano tenha sido bem sucedido, mas por que o imperador do Reino das Chamas do Leste sabe de tudo isso? Xiu Tianzi ficou de pé com as mãos atrás das costas. Eu lhe disse pessoalmente, então, naturalmente, ele sabe. Parecia que tudo era razoável, mas, ao ouvir isso, os olhos do vice-presidente se arregalaram em descrença. Nosso plano era estimular o imperador humano de Zehuayan, Aura, a revelar as ruínas do grande Império das Chamas no domínio selvagem do Sul. Nossa intenção era usar os recursos e a riqueza dessas ruínas para fortalecer o pavilhão astral. Por que você contaria isso a Gaoshi Oriental? Isso não nos impede de agir em segredo? Não muito longe dali, Lu Fengyuan também estava bastante surpreso. Fornalha de guerra. Os 4 grandes imperadores sob o comando do imperador humano. Eu sei sobre o imperador humano, mas e quanto a esses 4 grandes imperadores e o grande imperador das chamas? Eu realmente não entendo. Nesse momento, Zehuayan estava olhando para as ruínas que emergiam do chão e entendeu mais ou menos o que estava acontecendo. Então, eles queriam usar minha aura para acionar essas ruínas, pensou ela. A voz de Zehuayan tremeu um pouco quando ela falou: então, eu, Reino das Chamas do Leste, Pavilhão Astral. Vocês gastaram tanto tempo e esforço para criar uma falsa grande dinastia da chama só por causa dessa fornalha? Uma mera fornalha? Gaoshi Oriental balançou a cabeça ao ouvir as palavras de Zehuayan. Zehuayan, você não está curioso para saber por que os descendentes dos 4 grandes imperadores sob o comando do imperador humano só podem dominar em um mundo de nível inferior? Registros antigos afirmam que o grande imperador das chamas teve 100 filhos, todos eles com talentos extraordinários. Em um momento de grande crise, para ajudar o imperador humano em um contra-ataque, o grande imperador das chamas criou essa fornalha de guerra. Quando a fornalha de guerra foi concluída, o grande imperador das chamas se jogou nela. Seus 99 filhos também seguiram o pai até a fornalha. 100 pessoas, pai e filhos, se sacrificaram para refinar essa fornalha, apenas para dar ao seu ancestral, o imperador humano, o poder de vencer. Ao ouvir as palavras de Gaoshi Oriental, Li Huoyan reprimiu o choque em seu coração e perguntou: o que exatamente você quer fazer? Gaoshi Oriental bufou friamente e acenou com a mão. Outra fornalha apareceu de repente, parecida com a fornalha de guerra. Ele então falou: embora eu tenha reproduzido a fornalha de guerra, não posso usá-la. Obviamente, apenas a verdadeira é útil. Além disso, não precisamos apenas do artigo genuíno, mas também de uma linhagem sanguínea extremamente nobre para acender a fornalha de guerra. Quer seja faísca para acender a fornalha ou o material principal, é você, a verdadeira linhagem imperial da humanidade, o descendente do imperador humano. Nesse momento, Zhou Tianji, que estava parado em silêncio, de repente fez um gesto com o dedo no ar. A fornalha de guerra começou a balançar com seu movimento. Em seguida, Gaoxian Oriental manobrou a fornalha replicada para pairar sobre ela. Imediatamente, a tampa da fornalha foi aberta e ela se inclinou levemente em direção à fornalha de guerra. Surpreendentemente, inúmeros plebeus chorosos deslizaram da fornalha replicada e foram despejados na fornalha de guerra. Não muito longe dali, Luoxi estava furioso. São pessoas? São plebeus e oficiais? Ele rugiu incrédulo para Gaoxian Oriental. Vossa Majestade, o que está fazendo? Essas são as pessoas e os oficiais de nosso império. O vice-presidente do pavilhão astral, que não estava muito longe, ficou igualmente chocado e perguntou a Shotenji: vice-presidente, você não vê que, entre os que estão sendo despejados na fornalha de guerra, há muitos de nossos discípulos do pavilhão astral? Shotenji assentiu calmamente. De fato, além dos nossos discípulos, há também os plebeus do pavilhão astral. Com isso, ele olhou friamente para seu vice-presidente e perguntou: você prefere se jogar na fornalha ou eu o jogarei pessoalmente? As palavras de Shotenji deixaram o vice-presidente congelado, com a mente em branco. Gaoxian Oriental não fingiu mais decoro. Ele abriu bem os braços e gritou animado: a essa altura, não há necessidade de esconder nada de todos vocês. Saquear o destino pode salvar temporariamente o reino das chamas do leste. Mas e se nos fundirmos com o destino, tornando-nos um com ele? Ao dizer isso, sua expressão se tornou feroz. Com a fornalha de guerra, o que impede meu irmão Zhou Tianji e eu de criar outro reino da chama oriental com destino, reconhecido e aceito pelo céu e pela terra? Qual é a perda se sacrificarmos alguns plebeus? Nesse momento,
O vice-presidente do pavilhão astral, Zhou Yizhen, finalmente entendeu a trama deles. Ele correu apressadamente em direção à Imperatriz Zihuan, grande Imperatriz das Chamas. Eu sou Zhou Yizhen, o vice-presidente do pavilhão astral. Zihuan olhou para ele e disse, discutiremos o passado. No momento, devemos unir forças para lidar com essas duas feras. O primeiro-ministro do Reino das Chamas do Leste, Liu Axi, também cerrou os punhos e gritou com as pessoas do Reino das Chamas do Leste que estavam atrás dele. Liu Axi, da família Liu. Mesmo que isso signifique se rebelar contra essa imperatriz canina hoje. No segundo seguinte, a maioria que estava atrás de Zi olhou para Gao Xian Oriental e Zhou Tianji do outro lado. Quem mais quiser viver deve se juntar a mim contra esses inimigos. Gao Xian do Leste olhou para esse grupo de pessoas com interesse. Aos seus olhos, eles não passavam de um grupo desorganizado. Com um aceno de mão, ele disse, vocês acham que unir forças os manterá seguros? No segundo seguinte, 10 pessoas uniformizadas apareceram instantaneamente ao seu redor. Peguem-nos! Sob o comando de Gao Shu Oriental, Zhou Yikun e os outros avançaram. Apenas 10 pessoas querem enfrentar tantos de nós? Zhou Yikun bufou friamente, brandindo sua espada longa, e avançou em direção a um homem forte de preto. No entanto, assim que chegou ao homem robusto, o homem de repente estendeu a mão e deu um soco forte no peito de Joy-san. Joy-san voou instantaneamente. E não foi só isso. Lu Vaxi, que também avançou, mudou radicalmente sua expressão. Ele também foi lançado para trás, e os dois indivíduos colidiram no ar, quase simultaneamente desviados do curso. Lu Vaxi foi o primeiro a perceber que algo estava errado. Todos esses são praticantes do reino de cultivo corporal. Será que podemos vencer contra eles? Em um reino selvagem do sul, onde a força de todos é suprimida em um único nível, os cultivadores corporais que são invencíveis em seu próprio reino são praticamente imbatíveis. Luozi, desorientado, nem percebeu que um dos cultivadores de corpo já havia corrido até ele e estava tentando agarrá-lo. Felizmente, naquele momento, um lampejo de luz dourada surgiu. O cultivador de corpo foi, na verdade, enviado voando pela espada grande dourada. Luozi olhou para cima surpreso e descobriu que a pessoa que acabará de salvá-lo não era outra senão a Imperatriz Ziruoyan. Ziruoyan olhou para ele e disse, esse é todo o espírito que você tem, primeiro-ministro da Chama do Oriente, que causou inúmeros problemas ao meu pai. Seus 4 grandes vidas, que estão fingindo a morte, ainda estão lutando desesperadamente. Não deixe que eu o despreze. Povo da Chama do Leste. Luozi deu um sorriso amargo enquanto pegava sua espada longa. Na verdade, ele estava sendo repreendido por uma menina. Como ele havia regredido. No segundo seguinte, os olhos de Luozi se aguçaram. O último desejo que meu irmão me confiou foi o de proteger o povo de Eastern Flame. Irmãos, ataquem. Por nossas vidas. Devemos lutar até a morte. Em um instante, o ar sobre a cidade real se tornou um campo de batalha. Ziruoyan lutou, abaixou-se atrás dela e estava tentando capturar seu Zen. Cuidado! Um grito agudo soou repentinamente. Uma labareda de chamas roxas passou rugindo e um golpe agudo cortou diretamente a mão estendida e a armadura negra de Lufon apareceu atrás de Zerroa em um instante com um chute alto. Ela fez o cultivador de corpo voar, murmurando enquanto o fazia. Esses cultivadores de corpos são realmente irritantes. Eles ainda conseguiram ficar bem depois de tudo isso. Só então ela se virou para trás, com um rosto cheio de desdém, enquanto exclamava, você pode ser mais cuidadoso? Como você não percebeu uma emboscada dessas? Ziruoyan, balançando sua espada grande dourada, golpeou os 3 cultivadores de corpo, fazendo-os cuspir sangue enquanto voavam. Só então ela falou com um leve sorriso. Bem, eu ainda tenho você, não tenho? Lu Fengjun olhou para os cultivadores que se aproximavam, recuando enquanto falava. É engraçado que você não esteja preocupado que eu possa deliberadamente não agir, apenas para ter o irmão Xiao só para mim. Depois que você estiver morto. De costas para o telefone de Lu, Yuan Zeroyan olhou em volta para as figuras que se aproximavam e disse, você não vai confiar em você. Depois que ela falou, a armadura de batalha dourada e a armadura negra se chocaram, e ambos olharam para frente, encarando o inimigo ansioso para atacar. Bem, então deixe que esta imperatriz lhe dê uma lição adequada sobre como a batalha e a guerra devem ser conduzidas. É isso mesmo. Zerroy também brilhava com luz dourada. Seu corpo emanava uma aura arrepiante. Se é uma luta que você quer, então vamos lutar neste momento. Enfrentando os cultivadores de corpos invencíveis dentro do mesmo reino, todos não tinham outra escolha a não ser dar o braço a torcer. Todos eles estavam em uma batalha feroz. Liderados por Zhao Wan, juntamente com Lu Vaxi, do Reino da Chama Oriental. Não muito atrás de Galaxia Oriental e Zhou Tianji, um ancião gigante de mais de 5 metros de altura apareceu sem que ninguém percebesse. O ancião,
com cabelo branco e cortado à escovinha, tinha os braços cruzados e era totalmente composto de músculos protuberantes. Esse homem não era outro senão o líder da seita do Bodhisattva soberano, Yuan Bea. Luxi parece surpreso. Esse é o líder da seita do Bodhisattva soberano, Yuan Bea? Por que ele ainda não fez sua jogada? Shou Izen só podia se consolar. Não se preocupe, nós também temos uma força de combate formidável do nosso lado. Ao mesmo tempo, Luo Fengyuan estava rindo descontroladamente. Ah, vocês se acham tão durões? Continuem assim, seus fracotes. Balançando sua foice imbuída de chamas púrpuras, ela causou estragos entre os cultivadores de corpo ao seu redor, deixando-os em um estado miserável. Ah, isso é tudo que você tem? Luo Fengyuan riu de forma arrogante e dominadora, embora seu rosto estivesse claramente com alguns ferimentos. Os 3 cultivadores corporais ao seu lado olharam para ela com expressões complexas. Essa mulher é ainda mais perversa do que nós. Ao lado, Zihuoyan, com um frio intimidador, cortou um cultivador de corpo inteiro ao meio com sua espada. Ela então se virou para olhar para Luo Fengyuan. Estávamos lutando lado a lado muito bem. Por que ela de repente correu para a multidão como uma louca? E ela está ficando cada vez mais feroz. Os cultivadores de corpo ao redor estão começando a temê-la. Ela não pode continuar assim por muito tempo. Será que consegue? Seus movimentos estão começando a ficar mais lentos. Ela deve estar ficando cansada. Vendo que a situação estava em um impasse, Yuan Bea de repente soltou os braços cruzados e esfregou os punhos. Parece que chegou a hora de esse velho entrar em ação. Enquanto falava, ele se virou para Xiu Tianji. Não se esqueça de sua promessa. Xiu Tianji sorriu. O contrato está estabelecido. Não há como voltar atrás. Fique tranquilo, líder da seita Yuan. Se isso for bem sucedido, beneficiará a nós dois. Ao ouvir isso, Yuan Bea não perdeu tempo e atacou diretamente Zihuoyan. O ar explodiu sob seus pés, emitindo um som estrondoso. Zihuoyan tinha acabado de virar a cabeça ao ouvir o barulho, apenas para descobrir que Yuan Bea já a havia alcançado em um instante. Seu físico horripilante trazia uma sensação tremendamente opressiva. Minha jovem, estou fazendo isso pela minha seita. Por favor, me perdoe. Agora morra, disse Yuan Bea, com as veias inchadas, enquanto levantava os braços para esmagar Zirouyan. Felizmente, a aura gelada de Zirouyan atrasou um pouco o movimento dele, permitindo que ela se esquivasse rapidamente. Ela olhou para o velho e sorriu. Se quiser minha vida, vamos ver se tem habilidade para tirá-la. Ao dizer isso, a energia espiritual imperial de Zirouyan explodiu e um frio congelante emanou, transformando-se em incontáveis pontas de gelo. Quando atingiram Yuamba, deixaram apenas pequenos arranhões. Aproveitando a oportunidade, Iruoyan ergueu sua espada gigante, que foi envolvida por uma aura semelhante à de uma técnica suprema de dragão. Formação de gelo. Ela gritou em um instante. Uma intenção de espada fria cheia de gelo sem fim correu em direção a Yuamba. Yuan Bea apenas riu. Um ataque muito bom. Infelizmente, minha jovem, você é muito inexperiente e sua base é muito rasa. Ele deu um soco sem se esquivar, colidindo ferozmente com o gelo e a energia da espada. O dragão se despedaçou e Zihuoyan gritou ao ser atingida pela reação, aproveitando a oportunidade. Yuan Bea seguiu a queda de Zihuoyan e ergueu o punho para atacar novamente. No segundo seguinte, Luo Fengyuan apareceu de repente, bloqueando o soco aterrorizante. Ela voou e colidiu com Zihuoyan, estabilizando-se rapidamente. Zihuoyan pegou a Luo Fengyuan que estava caindo e a ajudou a se levantar. Então, um pouco irritado, Zihuoyan perguntou: por que você bloqueou o ataque dele? Você poderia tê-lo atacado por trás. Por que levar esse golpe? Luo Fengyuan explicou: esse velho está cultivando seu físico há muito tempo. Se você levasse esse soco, ficaria aleijado ou morto. Ele tinha que ser bloqueado. Além disso, ele é um santo de corpo. Alguém que rompeu os limites do cultivo corporal do 10º nível. No mundo exterior, eu poderia facilmente quebrar seu pescoço. Infelizmente, estamos nesse domínio especial. Por isso é problemático. Ao ouvir isso, Zirouoyan respirou fundo. Se ficar muito difícil, encontre uma chance de escapar. Uma vez fora desse domínio especial, eles não poderão tocá-lo. Luo Fengyuan balançou a cabeça. Não há chance de escapar agora. Eles provavelmente já fecharam as saídas. Além disso, eu não fugiria. Quero esmagar os ossos desse velho. Nesse momento, 2 figuras, uma dourada e outra roxa, se chocaram violentamente com o chefe de cultivo corporal Yuan Bea no ar. Yuan Bea ficou cada vez mais animado. Você também quer esmagar meus ossos? Já que não sabe o que é bom para você, não me culpe por ser cruel. Yuan Bea reuniu seu poder, criando ondas de energia aterrorizantes. Com um soco feroz, o céu ressoou com 2 sons explosivos. Zihuoyan e Luo Fengyuan foram instantaneamente lançados ao ar. Um momento depois,
Zihuoyan se levantou. Sua mão que segurava a espada tremia tanto que ela mal conseguia segurá-la. Luo Fengyuan se apoiou em sua enorme foice negra, murmurando descontente. Esse velho não pode ser morto. Tão irritante. Yuan Bea fez uma careta. Você, a Imperatriz Demônio Sagrado, é muito arrogante. Gao Xian do Leste, que estava assistindo a batalha de braços cruzados, balançou a cabeça e respondeu. Você achou que não seria descoberto quando entrou sorrateiramente no Reino Selvagem do Sul? Você sabe o quanto eu fiquei empolgado quando descobri que você havia entrado secretamente nesse domínio especial? Eu estava pensando em como convencê-lo a entrar, e você caiu na armadilha. Luo Fengyuan parecia intrigado. Então você sabia o tempo todo? Xiu Tianji, que estava calmo durante todo esse tempo, revelou um sorriso. Se vocês e Ruoyan forem jogados na fornalha de guerra para serem refinados, os benefícios serão extraordinários, talvez até o dobro. Apenas aceite seu destino. Sua resistência é inútil. Ao ouvir isso, Yuan Bea suspirou. Pequenos, nesse domínio especial que suprime seu poder, vocês não são páreo para mim. Lutar é inútil. Seus destinos já foram selados. Os olhos de Yuan Bea revelaram um traço de amargura. É como se nós, cultivadores corporais, estivéssemos presos às leis deste mundo, condenados a viver como nada mais do que brutos sem cérebro durante toda a nossa vida. Zihuoyan apenas bufou friamente. De repente, um pano vermelho apareceu em sua mão. Esse era o véu de noiva que ela havia colocado na cabeça de Xiao Tian quando eles se casaram. Zihuoyan amarrou firmemente sua mão ao punho de sua espada com o tecido vermelho, usando até mesmo os dentes para puxá-lo com mais força. Ela então respirou fundo. Você pode acreditar no destino, mas eu não acredito. Se quiser me jogar no fogo, terá que me matar primeiro. Luo Fengyuan também soltou uma risada desafiadora. Você espera que eu pule de bom grado na fornalha? Que piada! Hoje, ou você morre ou eu morro. Naquele momento, os portões da cidade imperial se abriram repentinamente. Zhongli Xuan, que deveria estar protegendo a cidade, liderou um ataque com sua filha Zong, e até mesmo o comandante Lu Yin e um grupo de guardas, Jian Li, assumiram a liderança. Sua Majestade, vamos para a batalha mais uma vez. Para a proteção de nossa grande nação da chama, morreremos sem arrependimentos. Soldados, cidadãos, ataquem. Assim que suas palavras caíram, todos os tipos de pessoas, de oficiais e soldados a plebeus sem poder, irromperam, gritando e correndo para a frente. Sua Majestade, não tema. Estamos todos aqui. Todos nós vamos morrer de qualquer maneira. Não podemos deixar que essas feras nos desprezem. Zihuoyan olhou para a cena e seus olhos se encheram de lágrimas. Ela se esforçou para não chorar. Vossa Majestade, esta pode ser nossa batalha final. Lidere-nos no ataque. Se tivermos que morrer, que morramos de pé. Zihuoyan olhou para o céu, com os olhos fixos nas três figuras distantes que estavam sorrindo para eles. Mesmo se morrermos, devemos levar um pedaço de sua carne conosco. Luon riu baixinho. Vou transformar seus ossos em pó e engoli-los. É uma pena que eu não tenha tido tempo de aprender com você como ser uma boa imperatriz, e também não tive a chance de me despedir dos irmãos. Zeroy ficou de lado levemente. Em seguida, tirou uma ficha de seu anel de armazenamento. De certa forma, isso é bom. Pelo menos ele pode continuar a viver uma boa vida dizendo isso. Assista a essa cena com o rosto cheio de desdém. Que sentimentalismo nauseante. Alimentar a autopiedade. No final, você não pode escapar da morte. Shou Tianji, ao lado dele, soltou um grito suave. Yuan Bea, continue, mas tome cuidado para não mutilá-los demais. Isso as tornará difíceis de refinar. Yuan Bea murmurou baixinho. Eu sinto muito. Tenho motivos para fazer isso. Todos, entrem em ação. Naquele momento, uma voz abrupta soou. Um discípulo de cultivo corporal gritou. Mestre da seita, as pessoas ao lado do sétimo ancião estão morrendo rapidamente. Alguém está entrando. Morto. O sétimo ancião está morto. O que está acontecendo? O oitavo e o nono anciões na segunda linha de defesa também estão mortos. Todos os seus discípulos também estão mortos. Yuan Bea rapidamente pegou um token de comunicação. Acalme-se. O que exatamente está acontecendo? Tem certeza? Esses três anciões estavam perto de ultrapassar seus limites. Como eles poderiam ser mortos nessa área onde os poderes são suprimidos? Naquele momento, um enorme estrondo veio da distância e quase instantaneamente chegou acima das cabeças de todos. Uma figura desonesta. Xiao Ti entrou no campo de batalha como um meteoro, capturando a atenção de todos. Aquele homem, ele chegou. Nesse momento, ele pairou no ar, inclinando a cabeça ligeiramente para cima, com todo o seu corpo emitindo uma luz dourada deslumbrante. Todos os que estavam lá embaixo ficaram intrigados. Quem é esse cara? Por que ele faz uma entrada tão grandiosa? Xiao Tian ficou de pé com as mãos atrás das costas, lentamente, retraindo a luz dourada.
mas permanecendo imóvel, mantendo uma imagem enigmática. No entanto, nesse momento, ele estava pedindo ao seu sistema que observasse rapidamente as expressões de todos. Será que todos estão surpresos com minha beleza? Cachorrinho relutantemente deu uma risadinha. Todos parecem chocados, mas os efeitos especiais de chamas que você usou ao aproveitar o poder dos céus e da terra já atingiram 1 bilhão de pontos na escala de beleza. Ao ouvir isso, Xiao Tian limpou a garganta de forma um pouco estranha. Tudo bem, não podemos nos distrair muito. De acordo com a trama, eles certamente perguntarão em voz alta quem eu sou. Preciso fazer uma boa entrada e não posso perder o momento de me exibir porque estou perdido em meus pensamentos. Pensando nisso, Xiao Tian abriu os braços com expectativa. Vamos lá. Diga, em voz alta e sem reservas. Pergunte quem eu sou. Inesperadamente, Zihu Yan foi a primeira a falar. Você voltou em um momento muito oportuno. Senhor Xiao. Xiao Tian ficou momentaneamente atônito. O que eu acabei de ouvir? Eu tenho essa aparência. Como ela me reconheceu? Xiao Tian virou a cabeça nervosamente. Zihu Yan parecia sincera. Achei que nunca mais teria a chance de vê-lo novamente. Lu Fengjian também parecia encantado. Irmão Xiao, você realmente está bonito assim. Xiao Tian engoliu e seus olhos se voltaram para Zhongling e os outros, dizendo claramente: vocês me traíram? Os três balançaram a cabeça apressadamente e arregalaram os olhos, parecendo completamente inocentes. Estamos sendo incriminados. Príncipe, vendo isso, Xiao Tian se consolou internamente. Deve ser uma coincidência. Definitivamente, eles estão tentando me enganar. Se eu mudar minha voz, eles certamente não me reconhecerão. Com esse pensamento, ele finalmente falou: do que vocês dois estão falando? Este rei do inferno não está entendendo muito bem. Ele usou uma voz sedutora e rouca. Inesperadamente, os soldados e cidadãos abaixo levantaram os braços de repente e gritaram: Suprema Deidade Benevolente Sugar Baby. O mundo inteiro ecoou com seus aplausos uniformes e entusiasmados. E Ishin, que estava por perto, olhava atônito para a cena. Xiao Tian é amado pelo povo, ou elas o odeiam? Será que viver às custas de outra pessoa pode realmente deixar as pessoas tão empolgadas? Zihu Yan tentou esconder um sorriso, enquanto Lu Fengjian cobriu o rosto, lutando para não rir. Não posso rir. Ou o humor do irmão Zhao pode entrar em colapso. Zhongling e Luyan, por outro lado, já haviam se dobrado de tanto rir. Apenas Xiao Tian permaneceu ali, atônito. Achei que tinha me escondido muito bem. Tudo bem, posso entender se Zihu Yan e Lu Fengyuan, que são os mais próximos de mim, me reconhecerem. Mas qual é o problema com todos os outros? Será que os olhos das pessoas se tornaram tão afiados? Pensando nisso, Xiao Tian soltou um suspiro sombrio. Além disso, você não poderia gritar um título tão embaraçoso com tanto entusiasmo? Vocês, idiotas, estão se divertindo? Irritado, ele tirou a máscara. Eu até me dei ao trabalho de refinar isso de novo. Qual é o objetivo de usá-la agora? Pensei em muitas maneiras legais de fazer minha entrada. Isso é irritante. Resignado, ele só conseguiu dar um sorriso mais feio do que um grito e acenou para as pessoas. Consequentemente, os gritos para a Suprema Deidade Benevolente Sugar Baby ficaram ainda mais altos. Zhongling estava quase chorando de tanto rir. Irmã Luyan, por que você acha que as pessoas reconheceram o príncipe tão facilmente? Por que o título não é autoproclamado ou lisonjeado por outro? Luyan virou a cabeça, cheia de emoção. É genuinamente o que as pessoas pensam. Seu amor pelo príncipe vem do coração, e é por isso que o reconheceram instantaneamente. Não é que o príncipe não tenha conseguido se esconder, é que seu brilho é deslumbrante demais para ser escondido. Luyan acrescentou. Zhongling olhou para os olhos de Zhongling e percebeu que o fervor em seus olhos era tão genuíno. De repente, ela sentiu que havia entendido. No segundo seguinte, ela também cerrou o punho e gritou: Suprema Deidade Benevolente Sugar Baby. Todos tinham sorrisos em seus rostos. Olhando para os sorrisos genuinamente sinceros e a verdadeira lealdade deles, Xiao Tian coçou a cabeça e deu um sorriso estranho. Bem, este é o lugar que eu tenho que proteger. E estas são as pessoas que eu tenho que proteger. Comigo aqui. Naquele momento, Gao Xing Oriental e Zhou Tianji estavam olhando para Xiao Tian. Esse é o indivíduo inútil que Zihu Yan convocou do reino de cultivo corporal? Zhou Tianji deu um leve sorriso. Parece que essa pessoa do reino da cultivação corporal não é inferior ao seu Bodhisattva soberano. Nem mesmo a formação da runa de turbulência do vácuo da armadilha conseguiu lidar com ele. Poderia? Gaoshi Oriental estava igualmente despreocupado. Talvez tenha havido alguma situação inesperada. Mas é só ele sozinho. Ele não pode causar muitos problemas. Yuan Ba, não me diga que você não consegue lidar com isso. Yuan Ba parecia inesperadamente sério. Ele deve ser como eu, ultrapassando os limites para alcançar o título de santo do corpo. Não será fácil derrubá-lo. Ao ouvir isso,
Shou Tianji não desperdiçou palavras e estendeu um dedo. Dobre os recursos e o acordo original. Fechem o pacto. No segundo seguinte, uma marca vermelho-sangue apareceu nos pulsos de ambos. O céu confirma que o pacto de sangue foi estabelecido do outro lado. Tian fez um gesto para que Jianling se aproximasse. Jianling foi até ele acenando com as mãos. Príncipe, Sua Majestade sabia sobre você desde o início. Você não pode me culpar. Tian, irritado, beliscou sua bochecha. Eu sei. Agora, lembre-se do que tem acontecido ultimamente em sua mente, e pense em me contar. Zonglin obedientemente seguiu as instruções de Xiao Tian, lembrando-se dos eventos recentes. Muito rapidamente, Xiao Tian foi atualizado sobre os últimos acontecimentos. Isso é uma loucura, pensou ele. O povo de Eastern Flame, os do Astral Pavilion, todos foram trazidos para cá por seus respectivos imperadores e líderes. Lu Owen, você é realmente ridículo. O imperador abandonou o reino que jurou proteger. É realmente triste. Naquele momento, uma voz questionadora veio do céu. Xiao Tian, grande príncipe das chamas. De que mundo do reino de cultivo corporal você vem? Xiao Tian olhou para cima e viu um velho de cabelos brancos liderando um grupo de pessoas no céu. Cada um deles o encarava com extrema ferocidade. Galaxia Oriental, que estava ao lado do velho, de repente fez uma careta. Não se atreva a falar. Você está com vergonha? Faz sentido. Você provavelmente já sabe sobre a linhagem de sangue de Zhou Yan, não é? Você acha que não é digno dela? Você é apenas um corpo de cultivo sem futuro. Shiruoi o interrompeu abruptamente, gritando, calha a boca. Aos meus olhos, ele é simplesmente Xiao Tian. Luo Fengjian também parecia gelada, com os olhos cheios de raiva. O que você é? Um imperador do menor reino das chamas do leste? Para julgar meu homem. Xiao Tian virou a cabeça com surpresa, observando as reações de suas duas esposas. Espere, um corpo de cultivo sem futuro? Olhe para seus malditos instintos protetores. Como eu não pensei nisso? Ao ver as duas mulheres irritadas, Galaxia Oriental não pôde evitar, mas zombe deles com risadas. Ah, vocês dois parecem ansiosos. Se estão com tanta raiva, venham me matar. Shou Tianji interveio friamente. Eles não podem. Eles não têm nem mesmo as qualificações para nos fazer mexer um dedo. Neste lugar, lutando contra uma cultivação corporal com o título de santo corporal, juntamente com uma centena de cultivações corporais de nível 10. Até mesmo um indivíduo formidável como o príncipe está condenado. Vamos adivinhar antes que ele morra. Quantas cultivações corporais de nível 10 da seita do corpo do soberano ele pode derrotar? Mostre sua aposta. 10. O Gaussiano Oriental riu de forma imprudente. Eu aposto 5 yuans que, na frente deles, apenas riu e esfregou os pulsos. Nós, cultivadores de cor, fomos feitos para lutar. Não pode se irritar, pois a raiva não vencerá. É melhor lutar para brutalizar os fracos, derrubá-los com o comando estrondoso de Yuan Boss. Ele mesmo tomou a dianteira e correu para a frente. Seus músculos começaram a inflar violentamente. Zerroan, suportando uma dor extrema, emanava uma luz dourada. Quando ela ficou na frente de Yan, seu rosto ficou tenso, pedindo que ele recuasse. Você acabou de chegar rompendo a fenda espacial. Você não pode parar esse cultivo corporal. O ancião da seita agora é Luon. Também está segurando sua dor. Irmão adicionado, descanse um pouco e recupere suas forças. Depois venha nos ajudar. Como eles falaram, o punho de Yuanbia já estava caindo de longe, quebrando continuamente o ar e carregando a pressão pesada de uma montanha. Indo direto para os três, Luo Shi, que não estava muito longe, deu um pulo de susto. Esse líder da seita de cultivo corporal nem sequer estava usando sua força total até agora. Naquele momento, Zihuoyan e Luo Fengjian gritaram de repente. Xiao Tian rapidamente estendeu a mão, envolvendo seus braços em torno de suas cinturas, e voou com elas para longe do local. Seus rostos ficaram ligeiramente vermelhos e eles gritaram suavemente. Xiao Tian lhes deu um sorriso gentil. É hora do chá da tarde. Vocês devem descansar. Deixem o resto comigo. Já com os pés instáveis, as imperatrizes Zihuoyan e Luo Fengjian foram levadas de volta para a muralha da cidade por Xiao Tian. Zhongling e Lu Yan rapidamente apoiaram as duas imperatrizes, com seus olhos cheios de preocupação. Girando a cabeça para encarar os culpados, Xiao Tian perguntou mentalmente à sua filha Xiao Yui. Querida, você está pronta? Em um mar de consciência, Xiao, você gesticulou com confiança. Papai, não se preocupe, tudo está preparado. Filhote de cachorro, e você? O filhote também respondeu, mestre respeitado, tudo está pronto de acordo com suas instruções. Ao ouvir isso, Xiao Tian rugiu. Ative os efeitos especiais. Colocando sua máscara de volta, ele explodiu com uma aura de nível 10 na frente de todos. Ao mesmo tempo, todo o seu corpo se inflamou com a determinação que Xiao Tian declarou hoje. Protegerei minhas imperatrizes. Acompanhando seu rugido,
ondas invisíveis de força explodiram em anéis sucessivos. Super terráqueo. No segundo seguinte, o chão embaixo de Xiao Tian se abriu e ele disparou para o céu em uma velocidade assustadora. Parecia um soco dado com toda a sua força quando ele bateu no peito de Yuan Bea. Um rugido ensurdecedor ressoou. Esse santo de cultivação corporal foi realmente lançado ao ar com um soco de Xiao Tian. Xiao Tian, suspenso no ar e ofegante, olhava atentamente para a direção em que Yuan Bea havia voado. Para os espectadores, parecia que ele havia usado seu trunfo. Mas, naquele momento, ele estava pensando, estou ofegando tanto que é melhor não dizerem que estou relaxando. Como esperado, lá embaixo, Zihuoyan cerrou os punhos. O Sr. Xiao usou tanta força naquele soco que deve ter jogado seu trunfo. Luo Feng Yuan, e eu terei que protegê-lo mais tarde. Mal sabia ela que Xiao Tian estava reclamando internamente naquele momento. Cachorrinho, o que está fazendo? Ainda bem que não dei ouvidos a você e configurei a potência para 0,0005%. Esse 0,0003% já o fez voar. Será que 0,0005% não o teria matado imediatamente? O filhote explicou rapidamente. Peço desculpas, mestre. O aprimoramento dos efeitos especiais de Xiao Yui contribuiu para um leve aumento de poder, que não consegui detectar. À distância, Galaxy Oriental e Zhou Tianji se entreolharam com expressões intrigadas. O que é isso? Super terráqueo? Que tipo de mundo é a Terra? Nunca ouvi esse senhor mencionar isso. Com um suspiro, Galaxy Oriental disse com uma expressão séria. Cuidado, há algo nesse cara que não parece ser. Zhou Tianji observou cuidadosamente Xiao Tian, que já estava ofegante depois de apenas um soco. Essa deve ser uma técnica secreta especial que lhe permite superar o poder de combate de seu cultivo corporal. Deixe-o aproveitar seu momento. Antes de enfrentar o desespero, Yuan Bea, que havia sido derrubado no chão, limpou o sangue do canto da boca, mas ainda olhava para Xiao Tian com calma. Inesperadamente, pude ver um praticante de cultivo corporal tão forte. Mas será que vale a pena se machucar assim? No momento em que suas palavras terminaram, os discípulos da seita do corpo exuberante começaram a se reunir, todos olhando para Xiao Tian, que estava queimando com chamas douradas, com total intenção de combate. Xiao Tian fingiu suspirar impotente e fez uma pose de compaixão. Então, cerrando o punho como se estivesse tomando uma decisão final, ele gritou, pelo povo da grande chama, pelos cidadãos inocentes do Reino das Chamas Orientais e do Pavilhão Astral e pelas minhas duas imperatrizes que sempre me apoiaram. Mesmo que isso signifique queimar minha vida e dar tudo de mim, devo fazer isso. Depois de terminar, Xiao Tian rugiu como se estivesse sofrendo uma grande dor. Seu rosto sob a máscara começou a se contorcer. No segundo seguinte, ele apareceu repentinamente na frente de um praticante de nível 10 do conjunto de corpos do soberano e as chamas douradas que o queimavam se tornaram ainda mais intensas. O rei do inferno reivindicou uma vida com um grito alto. Yan apontou rapidamente seu dedo, pressionando levemente contra o coração do outro. Os olhos do praticante de cultivo corporal se arregalaram imediatamente, apertando o peito com dor e cuspindo um bocado de sangue antes de cair morto do céu. Galaxy Oriental e Zhou Ti ficaram surpresos com o que estava acontecendo em um ataque aparentemente tão fácil e que, ainda assim, matou alguém instantaneamente. Enquanto isso, Xiao Tian se movia como um espectro, com chamas douradas girando ao seu redor enquanto ele continuava a mirar nos discípulos de cultivo corporal ao redor. Yuan Bea estava tão furioso que quase quebrou os dentes. Lute comigo. O que está fazendo voando por aí? Não toque em meus discípulos. Venha até mim. Yuan Bea rugiu enquanto perseguia Xiao Tian, mas Xiao Tian o ignorou completamente. Em vez disso, ele continuou manobrando entre esses 10 discípulos da seita do corpo do soberano. Centenas de discípulos de cultivo corporal começaram a cair do céu, como bolinhos de massa sendo jogados em água fervente à distância. Parecia que Yan estava usando algum tipo de técnica proibida para aniquilar a seita do Senhor dos Corpos antes que o tempo acabasse. Nesse momento, os discípulos da seita do Senhor dos Corpos estavam caindo do céu como bolinhos de massa. O mestre da seita Yuan Bea estava totalmente em pânico. Ele continuava gritando para que Yan parasse, mas das centenas de discípulos, apenas 2 permaneceram. Um discípulo cerrou os dentes e apontou sua lâmina para Xiao Tian, mas Xiao Tian calmamente agarrou seu pulso. Com um estalo, o pulso e a lâmina do discípulo foram quebrados por Xiao Tian. A dor intensa fez com que o discípulo instintivamente quisesse gritar, mas Xiao Tian rapidamente cobriu sua boca. Não grite. Eu prometi deixá-lo sair sem dor. Se você gritar,
Isso não fará de mim um mentiroso? Até mesmo os praticantes de cultivo corporal ficaram surpresos com essa tática. Yuan Bia observou enquanto seu discípulo era agarrado por Xiao Tian, rugindo de raiva, mas incapaz de impedir o que viria a seguir. Xiao Tian despedaçou o cérebro do discípulo. Os olhos do discípulo se arregalaram e ele caiu mole, sem vida. Imediatamente, Xiao Tian virou bruscamente a cabeça para olhar o único discípulo restante. No segundo seguinte, ele apareceu na frente dele e deu um chute voador. Então, Xiao Tian cobriu a boca do discípulo, tornando impossível que ele escapasse. Apesar de sua luta, uma mão o manteve em silêncio, enquanto a outra foi colocada em sua testa. Quando Yuan Bia correu para frente, Xiao Tian girou levemente a mão, matando o último discípulo na hora. Yuan Bia estava tão irritado que todo seu corpo começou a tremer. Xiao Tian, você está se queimando, desconsiderando sua própria vida, só para torturar os discípulos da minha seita de corpos superiores? Isso é excessivamente cruel em minha opinião. Xiao Tian, imperturbável, casualmente juntou suas mãos. Uma de minhas esposas machucou a mão e a outra perna. Estou apenas deixando que eles sofram o mesmo tipo de lesões. Isso não é justo? Além disso, Xiao Tian olhou em volta para os corpos caídos dos discípulos de cultivo corporal. Eu lhes dei a chance de se arrependerem de seus pecados. Infelizmente, eles não quiseram. Ao ouvir isso, Yuan Bia ficou ainda mais furioso, apontando para Xiao Tian e gritando: você nem sequer perguntou a eles. Como você sabe que eles não se arrependeram? Xiao Tian usou as roupas de um discípulo de uma seita de corpos superiores para limpar as mãos. Em seguida, disse casualmente: será que eu preciso perguntar? Com essas palavras, Yuan Bia ficou tão furioso que parecia sair fumaça de seus 7 orifícios. Cerrando os punhos, ele gritou: você é louco. Arriscarei minha vida para despedaçá-lo. Você deve pagar com sua vida pelos meus discípulos. Os músculos de Yuan Bia incharam e sua pele ficou vermelha enquanto ele exalava uma aura quente. Xiao Tian abriu as mãos em um gesto de inocência. Algumas pessoas são realmente estranhas. Acham que não há problema em prejudicar os outros, mas quando alguém revida, elas o culpam por retaliar. Yuan Bia ficou sem palavras e só conseguiu estender a mão para agarrar Xiao Tian. Esquivando-se em um instante, Xiao Tian disse: seu velho, seu cérebro deve estar ficando confuso com isso. Ambos se transformaram em 2 faixas de luz, chocando-se no ar, emitindo sons ensurdecedores a cada colisão. Não muito longe dali, os Tianji orientais estavam observando atentamente o desenrolar da batalha, com a preocupação preenchendo seus corações. A técnica proibida de Xiao Tian parecia mais forte do que esperávamos. A seita do corpo do soberano foi quase completamente aniquilada. Zhou Tianji de repente sacou sua espada longa, concentrando-se atentamente na cena. Precisamos encontrar uma oportunidade para lidar com Xiao Tian. Não podemos nos dar ao luxo de ter nenhum contratempo. Gaoshi Oriental estava inquieto. Inconscientemente, cerrando os punhos, ele pensou nos planos anteriores. Que desperdício é Liu Aoyan. Por que ele não poderia ter matado Xiao Tian? Abaixo, Lu Fengjian também estava observando ansiosamente os 2 lutadores. Seu ferimento na perna já estava praticamente curado, mas ela ainda estava preocupada. Xiao Tian é ainda mais forte do que eu pensava. Que preço ele pagou para proteger todos nós? Pensando nisso, Lu Fengjian tentou se levantar, gritando: Zibun, você está pronto? É a nossa vez. Como imperatriz, não posso deixar que meu homem faça todo o trabalho. No entanto, Zihuoyan olhou para ela como se ela fosse uma idiota e disse bruscamente: você é estúpida? Sente-se. Lu Fengjian ficou intrigado. Não deveríamos. A pílula que Xiao Tian nos deu secretamente funcionou muito bem. Ela achava que ainda poderia estar machucada. Zihuoyan ficou sem palavras. Você não viu a mensagem que ele enviou? Você não verificou a ficha de Jade de comunicação que ele nos deu? Lu Fengjian piscou os olhos, completamente perplexo. Que mensagem? Zihuoyan, no rosto bombardeado. Eu realmente não posso com você. Enquanto nos abraçava e nos dava a pílula, ele também nos entregou um token de Jade de comunicação. Veja o que ele escreveu. Lu, envergonhado, telefonou para Yuan Stameret. Pensei que fosse um presente de amor. Frustrado a ponto de quase perder o controle, Zihuoyan cerrou o punho e gritou: você pode, por favor, usar seu cérebro em vez de apenas seus seios? A mulher, cujo processo de raciocínio era um pouco mais lento do que o dos outros, finalmente pegou a ficha de Jade de comunicação que Xiao Tian havia lhe dado. Depois de infundi-lo levemente com energia espiritual, ela começou a ler o conteúdo sobre uma visão geral simples da arte da apresentação, os arranjos subsequentes do roteiro e a viabilidade das opções de pesquisa selecionadas. Depois de ler, Lu Fengyuan rapidamente guardou a ficha de Jade, murmurando para si mesma: então,
Devo fingir que estou tão abatido que não consigo cuidar de mim mesmo? Estou totalmente confiante de que posso fazer o papel de um paciente gravemente doente. No segundo seguinte, a expressão de Luo Fengjian ficou séria. De repente, ela cuspiu um bocado de sangue fresco pela boca, como se um ferimento antigo tivesse se agravado. Com um olhar surpreendente em seus olhos, as mulheres realmente são naturalmente boas em disfarçar. De repente, ela caiu para trás, aterrissando sobre seu guarda-costas, o ancião. Seus dedos trêmulos alcançaram o céu enquanto seus olhos ficavam embaçados, chamando suavemente por Xiao Tian. O ancião ficou sem palavras. Sua Majestade, talvez você tenha exagerado um pouco na atuação. Veja o primeiro-ministro da Grande Chama, Zhong Yangmin. Ele está acertando em cheio. Luo Fengjian se virou para olhar e viu Zhong Yangmin de pé, com uma expressão séria e solene no rosto. Ele estava observando silenciosamente a batalha feroz de Xiao Tian no céu, e até mesmo suas lágrimas foram perfeitamente sincronizadas. Luo Fengyuan ficou atônito. Veja a atuação dele. A cena em que ele observa Xiao Ti arriscando sua vida para salvar os outros é ainda melhor do que a minha atuação no roteiro. Mas só de observar o estilo de luta de Xiao Ti e seu comportamento de risco de vidas, Wang Yangmin sabia que esse estilo de luta familiar, essa atuação familiar, definitivamente está tramando algo e ele está totalmente comprometido com seu desempenho. Enquanto pensavas, Zhong Yangmin olhou de relance para Gao Xian Oriental e Zhou Tianji ao seu lado. O príncipe está forçando-os a agir. É melhor vocês dois não decepcionarem a atuação do príncipe. Se apressem. Quero voltar e preparar algo delicioso para o príncipe. Naquele momento, um som tremendo ecoou pelo céu. Xiao Tian e Yuan Bea se separaram mais uma vez após o confronto direto. Eles flutuaram no ar, um de frente para o outro. O corpo maciço de Yuan Bea começou a encolher, sua pele avermelhada voltando gradualmente ao normal. Seu corpo estava cheio de feridas que rachavam e que continuamente liberavam sangue fresco. Mesmo assim, ele continuou a olhar fixamente para Tian. Enquanto isso, Yan também estava encharcado de suor. Seu corpo estava coberto de sangue roubado. Ele estava ofegando pesadamente, parecendo completamente exausto. Ao ver isso, os olhos de Joji se iluminaram. Ele pensou que a oportunidade havia chegado. Ataque! Agora! O Gaussiano Oriental deu uma risadinha leve. Eu estava preparado para isso. Eu estava esperando que ele fosse derrotado por Yuan Bea. Os dois subiram ao céu, acompanhados por uma explosão de poder espiritual, e atacaram Xiao Tian. No entanto, no momento em que se moveram, um sorriso zombeteiro apareceu no rosto de Xiao Tian. Estou esperando por você há um bom tempo. Xiao Tian se virou rapidamente e suas mãos se moveram rapidamente para formar um feitiço. Seus olhos se encheram de uma determinação que parecia que ele estava pronto para enfrentar a morte. Ele gritou: "Lagosta explosiva." Naquele momento, as chamas douradas que envolviam Xiao Tian de repente ficaram vermelhas. Uma aura avassaladora surgiu em direção ao céu. O rosto de Xiao Tianji mudou radicalmente, gritando: "Não está morto. Ele ainda tem energia." Gao Xi Oriental estava visivelmente irritado. Essa fera é realmente difícil de lidar. Mas, a essa altura, não havia como voltar atrás. A lança em sua mão se transformou em uma sombra de dragão vermelho, disparando em direção a Xiao Tian. Yuan Bea também ergueu o punho, reunindo o que restava de sua força. O sangue jorrava de seus ferimentos enquanto ele rugia: "Mate-o!" Os três lados uniram forças contra Xiao Tian. Com o impacto, um estrondo reverberou por todo o céu. Parecia que o céu inteiro havia explodido. Após a explosão, todos os quatro foram mandados de volta voando, cuspindo sangue pela boca. Xiao Tian aterrissou com precisão sobre Zihu Yuan e Luo Fengjian. As duas mulheres imediatamente gritaram em tom de preocupação: "Irmão Xiao!" Xiao Tian, que estava apoiado nas duas mulheres, parecia que iria morrer no segundo seguinte. Mal sabiam elas que o que ele estava pensando naquele momento era: essas minhas duas esposas estão realmente faltando. Por que elas estão apenas me segurando e não dizem suas falas? Naquele momento, uma voz comovente soou: "Príncipe, o que aconteceu com você?" Levantando a cabeça, Xiao Tian viu Zhong Yanmin correndo em sua direção em um estado de total desespero, usando até mesmo o poder espiritual para amplificar sua voz. Xiao Tian sorriu levemente. "Você realmente entende a situação?" Zhong Yanmin rolou e se arrastou em direção a ele, gritando: "Príncipe, o que aconteceu com você?" Xiao Tian tossiu algumas vezes e disse com certa dificuldade: "Eu usei aquela técnica secreta antiga das escrituras das antigas raças dos deuses." Zhong Yangmin arfou de surpresa. "O quê? Você quer dizer a técnica lendária que queima sua vida e alma?" "O último esforço." Zhong Yangmin parecia horrorizado, com o corpo trêmulo e o rosto cheio de descrença. Em seguida, sua expressão mudou para uma de total desespero. "Príncipe, você está sendo tolo. Você realmente usou essa técnica? Isso é trocar sua vida. Se você se for,
Como viveremos? Zhong Yangmin até começou a soluçar incontrolavelmente. Não se podia deixar de admirar sua lealdade. Xiao Tian ficou extremamente satisfeito e deu uma piscadela para ele. Meu chefe pessoal é muito confiável. Com essa atuação, você deve ganhar um Oscar este ano. Luo Fengyuan e Zihu Oyan também olharam para Zhong Yangmin com admiração. Verdadeiramente digno de ser o primeiro-ministro. Reações rápidas. Excelente desempenho. Completamente diferente do roteiro. Obviamente improvisado. E, ainda assim, de altíssima qualidade. Muito bem. Nesse momento, ouviu-se um violento som de tosse. Gao Xian, Zhou Tianji e Yuan Bea, todos do leste, estavam gravemente feridos e cambaleantes. Mal conseguiam ficar de pé. Ao ver isso, o rosto de Zihu Oyan, de repente, ficou furiosa ao liberar sua aura, também acendendo um brilho dourado. Irmão Xiao, eu o vingarei, disse ela, erguendo uma espada grande dourada, emanando uma aura arrepiante. Ela se aproximou do trio passo a passo. Você acha que pode me impedir agora? Galaxy Oriental e Zhou Tianji ainda não tinham se recuperado, enfrentando Zihu em um ataque repentino. Ambos pareceram desanimados por um momento e, no segundo seguinte, cerraram os dentes. Como isso aconteceu quando tudo estava indo tão bem? Shotenji estava visivelmente irritado. Zeroyon, podemos ter falhado desta vez, mas você também não vencerá. Zeroyon olhou para eles e lentamente balançou a cabeça. Não sei se venceremos, mas sei que vocês morrerão sob minha espada. Naquele momento, uma voz feminina soou abruptamente. Garotinha, você é muito arrogante, não é? O espaço próximo pareceu se distorcer. No momento seguinte, uma figura apareceu como se estivesse saindo de um espelho. Ela flutuava no ar. Essa mulher se chamava Xixin Lian e tinha cabelos dourados idênticos aos de Shi Huoyan. Assim que a mulher apareceu, Galaxy Oriental e os outros, apesar de seus ferimentos, imediatamente se ajoelharam e a cumprimentaram em uníssono. Bem-vindo, meu senhor. A mulher acenou com a mão para que eles se levantassem, mas sua voz era fria como gelo. Você decepcionou os idosos. Um mero cultivador de corpo, usando a técnica proibida da antiga raça divina, o deixou em um estado tão lamentável. A mulher então olhou para trás de Zeroen e disse sarcasticamente com um rosto cheio de pesar, é uma pena que essa pessoa vá morrer. A anciã está bastante curiosa a respeito desse chamado super terráqueo. Ela fez uma pausa e sua expressão mudou repentinamente para uma total perplexidade. Espere, onde estava aquele Xiao Tian, que deveria estar esperando a morte? No momento seguinte, o rosto de Gaoxu Oriental ficou pálido. Ele tremeu e apontou para trás dela. Meu senhor, atrás de você. A mulher se virou bruscamente, apenas para ser recebida pelo rosto alegre de Xiao Tian. Olá, peguei você. Os cabelos da mulher ficaram em pé e o espaço ao seu redor se distorceu quando ela instantaneamente aumentou a distância entre eles. Ela então olhou para Xiao Tian, que havia aparecido silenciosamente ao seu lado sem que ela percebesse. Além disso, ele parecia completamente protegido. A mulher olhou para ele com os olhos cheios de perguntas e confusão. Xiao Tian deu um sorriso zombeteiro. Então, há um mestre de marionetes nos bastidores. Você finalmente se mostrou. Você é muito reservado, não é mesmo? O filhote de cachorro do sistema também analisou. Ela parece estar praticando o tom do espaço. Ela pode usar a distorção do espaço para se esconder em uma camada espacial para observação secreta. Agora, eu me fixei em sua aura. Ela não escapará nem desaparecerá. Gao Xi Oriental e Zhou Tianji também olharam para Xiao Tian com horror. Suas mentes estavam em turbulência. Fomos enganados? Ele foi realmente prejudicado? A mulher que voltou a si virou a cabeça para olhar para Zé e descobriu que ela estava totalmente calma. E a imperatriz demônio sagrado Lu Fone Yuan também se levantou calmamente, sem mostrar sinais de ferimentos graves. A parte mais ultrajante é Xun Yang, que atualmente parece como se nada tivesse acontecido, como se não fosse ele quem estivesse chorando antes. Isso tudo foi uma encenação que eles fizeram juntos. A mulher cerrou os punhos e olhou para Xiao Tian. Você me enganou? Isso é impossível. O idoso estava escondido em uma camada espacial. Como você pode ter me encontrado? Xiao Tian fez uma careta. Você achava que se esconder em uma camada espacial o tornaria invencível? Infelizmente, você tem muitas falhas aos meus olhos. Ao ouvir isso, Xixin Lian ficou perplexo. Ele não é apenas um Zerenden convocado por Zeroyan usando um amuleto de convocação? O que ele poderia descobrir? Xiao Tian cruzou os braços e balançou a cabeça com pesar. Inicialmente, eu não suspeitava que outra pessoa estivesse por trás deles. Então, de repente,
Xiao Tian apontou para a fornalha de guerra acima, gritando com raiva. Foi só quando vi que a fornalha de guerra estava cheia de plebeus capturados pelo reino das chamas orientais e pelo pavilhão astral que entendi. Você estava explorando minha bondade para me forçar a agir. Mulher, você definitivamente está de olho em mim, mas, infelizmente, está brincando com fogo. Xiao Tian falou com seriedade, cheio de justa indignação. Mas Xixin Lian ficou totalmente perplexo. De onde você tirou essa ideia? Tian, sem perceber a expressão dela, continuou analisando por conta própria. Você deve ter reunido informações e percebido minha força. Você queria me estudar e depois descobriu que eu não suporto ver os plebeus sofrerem. Então, você usou a vida de plebeus para me ameaçar. Infelizmente para você, eu virei o jogo e o atraí com um excelente desempenho. Nesse momento, Xiao Tian se virou e apontou para ela com entusiasmo. É realmente lamentável que suas intenções sinistras o tenham exposto. Diante do interior de minha mente penetrante que vê através de tudo, toda a escuridão e o mal não terão onde se esconder. Assim que as palavras de Xiao Tian caíram, todos os plebeus próximos começaram a bater palmas com entusiasmo. Embora eles não entendessem o que Xiao Tian estava dizendo, vê-lo acusar a mulher má com tanto talento e carisma foi o suficiente para eles. Bater palmas é a coisa certa a fazer. Ao lado dele, Zhong Yangmin esfregou a testa, internamente sem palavras. Ele sabia que o velho hábito do príncipe havia se manifestado novamente. Finalmente, Zixin Lian não conseguiu mais se conter. Cerrando os punhos, ela gritou, "Pare de falar bobagem. A idosa, não tenho interesse em você. Entrevista esse homem deve ser louco. Por que ela perderia tempo se concentrando nele?" No entanto, Xiao Tian não pôde deixar de balançar a cabeça, sacudindo o dedo indicador. Não tente se esquivar. Olhe para o canto irritado de sua boca. Não consegue aceitar a realidade de que seus planos há muito elaborados foram expostos por mim? Naquele momento, o Gao Xian oriental apontou para Xiao Tian e gritou com raiva, "Xiao Tian, não se iluda. Você é apenas um cultivo de corpo sem futuro. Você nunca poderia chamar a atenção de uma imperatriz." Xiao Tian achava que Gao Xian oriental era apenas um imperador. Pelo amor de Deus, como você pode mentir sem sequer corar? Isso é decepcionante. Gao Xian estava tão irritada que tremia toda e não conseguia pensar em nenhuma palavra para rebater. "Xiao Tian, você sabe o que você é?" Xiao Tian virou a cabeça com desdém, interrompendo, "Não quero falar com pessoas sem vergonha. Não me chame." Então, de repente, ele olhou para Zhou Tianji ao lado. "Você é muito feio. Não fale comigo. Não vou entretê-lo." Zhou Tianji ficou atônito por um momento. Seu rosto, que estava calmo apenas um momento atrás, estava furioso. "Eu nem mesmo queria falar com ele. E também, como eu sou feia." Gao Xi oriental estava rangendo os dentes. Se ele pudesse derrotá-lo, já o teria mostrado. Quanto a Yuan Bea, que estava atrás dele, ele se sentiu ainda pior. Por que ele só está falando deles? E quanto a mim, será que ele me despreza? Será que eu não tenho presença alguma? Naquele momento, Zixin Lian acenou com a mãozinha. "Pare de perder tempo conversando com ele. A relíquia do dragão sagrado é mais importante. Idosos, lidem com esse Xiao Tian. O resto de vocês entrem em ação agora." A expressão de Lu Feng Yuan mudou. Eu não esperava que o verdadeiro objetivo deles fosse a relíquia sagrada do dragão. Quantos segredos mais estão por trás de tudo isso? Zihu Yan estava confusa. O que é a relíquia sagrada do dragão? Ela é importante? Xiao Tian teve a reação mais significativa quando ouviu falar sobre a relíquia sagrada do dragão. Ele não pôde evitar, mas inalou bruscamente, apontando para exclamar, "O que? Relíquia do dragão sagrado? Mulher, seu esquema é assustador." Então, Liu Aoyin usando a formação de runas de turbulência do vazio foi tudo um plano seu. Xixin Lian estava quase no fim de sua paciência. "O que está dizendo agora? Fazendo suposições sem provas?" No segundo seguinte, Xiao Tian retirou uma relíquia do dragão sagrado miniaturizada do espaço de seu sistema. "Você quer provas? Aqui está ela. A relíquia do dragão sagrado está bem aqui. Essa é a maior prova. Você manipulou Liu Aoyin para me levar até a relíquia do dragão sagrado e depois usou meu poder para trazer a relíquia do dragão sagrado de volta e entregá-la bem na sua frente. Você é realmente malicioso. O coração de uma mulher é muito venenoso." Xixin Lian ficou sem palavras e estupefata. Mas o maior choque foi porque ela podia sentir claramente que o objeto miniaturizado na mão de Xiao Tian era realmente a relíquia sagrada do dragão. De acordo com os registros, deve haver uma relíquia sagrada do dragão perto da fornalha de guerra, criada pessoalmente pelo imperador humano. No entanto, a relíquia do dragão sagrado ainda está lá, então ela não conseguia entender por que Xiao Tian também tinha uma em sua mão. Lu Fengjian, que estava por perto, não pôde deixar de exclamar, "É realmente a relíquia sagrada do dragão, e foi criada pessoalmente pelo imperador humano." Apenas Eruoi ainda estava confuso e perguntou,
O que exatamente é a relíquia sagrada do dragão? Isso tem algo a ver com sua linhagem? Luo Fengjian começou a explicar lentamente o significado para ela. Naquele momento, como a relíquia do dragão sagrado havia saído do espaço do sistema, Xiao Yuer também apareceu e flutuou no ombro de Xiao Tian, gritando: "Papai, o assunto está resolvido?" A figura de Long Qiudan também apareceu gradualmente. Ele olhou ao redor, com uma expressão um tanto desolada. Então, este é o reino protetor construído pelo imperador humano à custa de sua vida. No entanto, quando Luo Fengjian ouviu Xiao Yue ser chamada de papai, ele sentiu como se tivesse se transformado em pedra. Será que acabei de me tornar mãe sem sentir nenhuma dor? Zihu Yan franziu a testa. Essa garotinha é, na verdade, uma Zixinlia humana. Ao ver Xiao Yue emergir, começou a parecer animada. Essa aura é realmente a aura da relíquia sagrada do dragão do imperador humano. Xiao Tian, você realmente ajudou muito. Poupou muito esforço. Enquanto falavas, Ixinlia acenou com a mão grandiosamente, e o espaço ao redor começou a se distorcer. Como a relíquia do dragão sagrado já está nas mãos de Xiao Tian, por que se preocupar em ficar nesse reino protetor? Por que não vir comigo para o reino selvagem do sul lá fora? Enquanto as palavras de Zixinlian caíam, sob a distorção do espaço, Yuer e Long Qiudan foram todos levados por ela. Não só isso, até mesmo Gao Oriental e Yuan Beabilo também foram arrastados para o espaço. Os muitos plebeus olharam para cima, incapazes de entender o que estava acontecendo diante de seus olhos. Na visão deles, que tipo de existência era aquela força de distorção espacial roxa? O guarda pessoal de Luo Fengjian, o mais velho, que veio de outros reinos, percebeu imediatamente o segredo por trás dessa situação. Ele rapidamente gritou para Luo Fengjian: "Imperatriz, o príncipe Xiao está em perigo. Essa mulher provavelmente está no 17º nível e pode controlar certos poderes espaciais. O príncipe e os outros provavelmente foram levados para o reino selvagem do sul. Quando eles recuperarem seus poderes, temo que as chances não estejam a favor do príncipe." Naquele momento, Luo Fengjian ainda estava se recuperando do choque de descobrir que Xiao Tian tinha uma filha e respondeu fracamente: "Estou ciente. Vocês todos ficam aqui e ajudam a resgatar as pessoas da fornalha de guerra. Eu vou embora." Enquanto ela dizia isso, Luo Fengjian pegou uma foice preta e se virou para olhar para Zihuoyan.